Revelação impactante. CEO se faz de humilde, mas amor por garota comum transforma tudo. Gabriel, um CEO milionário de 35 anos, se movia como uma sombra pelas salas de seu elegante escritório em São Paulo. A luz da manhã filtrava-se através das janelas de vidro, refletindo um mundo de opulência, enquanto ele, cercado por prateleiras repletas de prêmios e troféus, lutava contra uma solidão que se tornara uma companhia constante. O peso do sucesso, que deveria ser gratificante, era uma âncora silenciosa em seu peito. Digamos, ele era respeitado, admirado, mas no fundo da alma, a ausência de calor humano o consumia. Era uma segunda-feira caótica, como tantas outras, quando o destino decidiu intervir. Ele decidiu dar uma volta por uma escola pública da periferia, um gesto voluntário para um projeto social que precisava de parcerias e melhorias urgentes. Naquele momento, o coração dele pulsava acelerado, não pela expectativa boa, mas por uma inquietação. Ao entrar na escola, o cenário ali era devastador. Paredes descascadas, crianças famintas por carinho e educação, professores que davam o máximo de si apesar dos insumos escassos. Mas, em meio a esse retrato desgastante, algo brilhou nos olhos de Gabriel. Era Júlia. A jovem de 22 anos, cheia de sonhos e esperanças, irradiava uma energia que iluminava os ambientes mais cinzentos. Suas palavras eram verdadeiras explosões de cores, e seu amor pela arte contagiava todo aquele espaço. Júlia estava ali, cercada por crianças, usando sua criatividade para trazer vida aos desenhos nas paredes desgastadas. Gabriel assistia, desarmado, enquanto ela olhava os pequenos com um carinho que ele não conhecia. Atraiu-se não só pela beleza dela, mas pela essência vibrante que emanava. Quem é essa mulher? Pergunta-se Gabriel, fascinado. A conexão fez seu coração disparar em um ritmo desconhecido. Era ali, entre risos infantis e histórias de vida, que a vida do CEO começava a mudar. Conforme as conversas entre eles se tornavam mais frequentes, ele se viu escutando as histórias de batalha de Júlia. Ela falava da luta diária contra a desigualdade, enquanto Gabriel refletia sobre a superficialidade de sua rotina corporativa, repleta de reuniões e cifras. Ele descobriu que não queria só ser respeitado. Ele queria ser parte de algo maior. Essa jovem, com seu entusiasmo contagiante, o estava conduzindo por um caminho de autodescoberta. Mas, como a vida é cheia de reviravoltas, surgiu uma crise. Um escândalo envolvendo a escola ameaçava abalá-la. E Gabriel, em um dilema moral, viu-se prestes a ser empurrado para longe dela. Ele tinha uma boa reputação, e o medo de perdê-la o consumia. As incertezas pairavam. E Júlia, com seu olhar nublado, começou a duvidar dele. Seria ele apenas mais um empresário frio, ou o homem que poderia lutar por justiça? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema, e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E, se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Gabriel estava à beira de uma escolha que moldaria não apenas seu futuro, mas também o de Júlia e das crianças que ela tanto amava. O que ele iria decidir? Seria o CEO frio, calculista, ou o homem disposto a se sacrificar para enfrentar os que manipulam a verdade? O chão parecia desabar sob seus pés, e ele sabia que tinha que agir antes que a esperança se esvaísse. A pergunta que pairava no ar era: teria coragem de lutar pela sua nova paixão, uma luta pela justiça e por um futuro melhor? A vida o desafiava a escolher o verdadeiro valor do que significa ser rico. Seria o amor verdadeiro ou o sucesso superficial? Gabriel sentou-se à mesa de reuniões, a fria superfície de vidro refletindo seu semblante tenso. Ao seu redor, executivos sussurravam,
atentos às notícias que circulavam sobre o escândalo na escola pública. A pressão aumentava. Naquele momento ele queria mais do que qualquer coisa proteger Júlia e o trabalho que vinha fazendo. Havia risos e sorrisos ali, mas a preocupação no olhar de seus colegas era palpável. Precisamos agir rápido, Gabriel. A imagem da empresa está em jogo, disse Cláudia, sua assistente, com um tom grave. Ele respirou fundo, seu coração pulsando numa mistura de ansiedade e determinação. Não estou preocupado com a imagem da empresa, Cláudia. Estou preocupado com a escola, com as crianças, respondeu ele, a voz firme, mas um pouco trêmula. Ao pensar na expressão de Júlia ao ouvir sobre o escândalo, uma onda de emoção o atravessou. Sabia que, se não lutasse por ela, poderia perdê-la para sempre. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Júlia estava em sua sala de aula improvisada, cercada por crianças que brincavam de colorir. Mas o brilho de seus olhos tinha diminuído. As notícias da escola haviam chegado até eles, e os pequenos sentiam a tensão. Isso não é justo, gritaram alguns confusos sobre o que estava acontecendo. Ela tentava acalmá-los, mas a inquietação também a consumia. O último sorriso de Gabriel ainda ressoava em sua mente, mas a dúvida pesava no coração. Ele não vai me abandonar, vai, pensou, olhando pela janela e imaginando se ele ainda se importava. Então, decidiu que não podia esperar mais. Se Gabriel não se manifestasse, ela mesma buscaria uma solução. Pegou seu celular. O que poderia fazer? A ideia de combatê-lo só a deixava mais angustiada, mas era sua única opção. Quando finalmente se encontraram à noite, a tensão era um fio prestes a se romper. Gabriel, começou Júlia, seus olhos brilhando com uma mistura de esperança e frustração. Nós precisamos falar sobre o que está acontecendo. Eu não quero que você se afaste. Eu sei que pode ter seus motivos, mas estamos em um momento crítico e, honestamente, não sei o que fazer. Ele a encarou, a voz embargada. Eu sei, Júlia. Estou tentando encontrar a melhor maneira de ajudar. O que você precisa que eu faça? A conversa fluiu pesada, repleta de emoções. Ali estavam eles, dois mundos completamente diferentes se chocando, mas com um laço que parecia se fortalecer a cada palavra. Precisamos unir forças. As crianças precisam de nós. Se você realmente quer ajudar, você tem que se posicionar. Tente se colocar no lugar delas que estão vivendo essa bagunça. Júlia insistiu, a paixão em seu tom elevando a tensão do ambiente. Gabriel a escutava, e a angústia que o acompanhava agora tinha um novo propósito. Você está certa. Não posso deixar que o medo me controle. A decisão se firmou em sua mente. Vou fazer o que for preciso para limpar o nome da escola e salvar o que conseguimos construir aqui. O olhar de Júlia se iluminou, a emoção transbordando. Não é só a imagem, é sobre quem realmente somos. Vamos mostrar o que podemos fazer juntos. Mas enquanto compartilhavam esse momento, a sombra do passado se aproximava. Uma mensagem chegou a Gabriel, fria e incisiva. Um passo em falso, e sua carreira estará no lixo. O aviso ameaçador fez seu coração gelar. Que obstáculos estavam por vir? Ele se virou para Júlia determinado a não deixá-la na escuridão. Vamos juntos enfrentar isso, não importa o que aconteça. Mas em seu íntimo, uma nova pergunta surgia. Até onde ele estava disposto a ir para proteger não só sua reputação, mas o futuro que sonhava ao lado dela? Gabriel olhou mais uma vez para o celular, os olhos fixos na mensagem que parecia se transformar num pesadelo. O que significava aquele aviso? Um passo em falso. Ele não só estava em jogo, mas também todas as crianças que dependiam daquele projeto. Ele respirou fundo, voltou a atenção para Júlia, que o observava com um olhar de esperança e preocupação. Gabriel, o que foi isso? Ela questionou, notando sua expressão tensa. Você parece preocupado. É uma ameaça. Mas isso não vai me parar.
Se precisamos agir, vamos fazer isso juntos, respondeu ele, apeando-se à determinação que crescendo dentro de si. Era hora de transformar todo aquele medo em mudança. Júlia assentiu com a cabeça, o olhar firme. Então precisamos planejar, mostrar que essa escola é vital para a comunidade. Vamos nos reunir com as famílias e fazer uma corrente de apoio. As crianças, elas merecem isso. Os dois começaram a elaborar um plano. O sofrimento que as crianças estavam passando era insuportável, e o que eles precisavam era de um propósito. Gabriel sentia a adrenalina percorrendo suas veias. Ele estava longe de ser um herói, mas estava decidido a se tornar um defensor. Naquela mesma noite, enquanto ele preparava os detalhes do encontro, o clima na escola era de incerteza. Júlia, determinada, chamou os pais e ficou de pé na frente da sala, com um sorriso aberto. Estamos aqui porque nossas crianças precisam de nós. Começou com uma voz clara, transbordando energia positiva. Vamos lutar por elas, por um futuro melhor. Os pais, inicialmente hesitantes, começaram a se envolver. Um sentimento de união surgia, e ela viu a esperança brilhando nos olhos de cada um. Gabriel chegou, e ao seu lado, viu que a força daquela comunidade era capaz de superar qualquer crise. Lágrimas de alegria começaram a brotar em alguns rostos. O grupo, uma vez desconectado, agora parecia estar se transformando num só corpo, pulsando pela mesma causa. A conversa fluía, e reclamavam das injustiças. Todos juntos queriam descobrir a verdade e ajudar as crianças que tanto amavam. Com cada palavra, Gabriel se sentiu mais leve. Ele sabia que estava fazendo a coisa certa. Mas mesmo assim, a mensagem ameaçadora não saía de sua mente. O chefe financeiro, Henrique, era conhecido por sua frieza e ganância. O que aquele homem não hesitaria em fazer para proteger seus próprios interesses? O confronto era inevitável. As palavras trocadas ainda ecoavam em sua mente, a tensão crescendo à medida que se aproximavam do encontro que estava por vir. Gabriel precisava encontrar uma maneira de manter a integridade da escola, sem sucumbir às pressões externas. Júlia, disse ele, a voz um pouco mais baixa, mas cheia de fervor. Tem algo que precisamos discutir. Se as coisas ficarem complicadas, talvez eu tenha que fazer um acordo. Ela o interrompeu com um olhar de firmeza. Não podemos negociar com essa gente. Vamos nos manter fiéis ao que acreditamos. O amor e a verdade sempre prevalecem. Ele sentiu o coração acelerar. O futuro deles dependia daquela luta. Juntos, iriam descobrir a força que tinham. O sentimento de segurança crescia na atmosfera, mas a verdade ainda estava oculta, e Gabriel sabia que mais desafios estavam por vir. Com isso em mente, ele tomou a mão de Júlia. De mãos dadas enfrentaremos tudo o que vier, afirmou ele, crente de que o vínculo que compartilhavam iria guiá-los. Mas enquanto buscavam coragem para a batalha, uma figura sombria observava de longe, com um sorriso satisfeito que prometia encrenca. Esse jogo ainda está longe de acabar, pensou Henrique, preparado para fazer o que fosse necessário para silenciar suas vozes. O que ele estava planejando? A manhã seguinte parecia carregada de tensão. Gabriel acordou com um nó no estômago, pensando em cada palavra que trocara com Júlia na noite anterior. O encontro estava marcado para aquele dia, e a expectativa pulsava no ar como uma bateria prestes a estourar. Ele ainda tinha o celular na mão, a mensagem de Henrique gravada na memória. Júlia entrou na sala enquanto ele se preparava. Você está pronto? Perguntou com um sorrisinho encorajador, mas Gabriel podia ver a preocupação refletida em seus olhos. Pronto ou não, temos que fazer isso. Nossas crianças precisam da gente, respondeu ele tentando transmitir confiança. Mas a verdade é que o medo de falhar o consumia. Ao chegarem na escola, perceberam que a sala estava cheia, com pais e alunos, todos murmúrios e olhares apreensivos. O clima era quase palpável. Gabriel subiu ao palco improvisado, sentindo o peso dos olhares sobre ele. Com um gesto de mão, pediu silêncio. Estamos aqui para lutar pelo que é certo.
Sua voz soou firme, mas ao mesmo tempo, uma sensação de insegurança lhe atravessou. A escola é a casa dos nossos filhos, e nós precisamos dela. Júlia se uniu a ele, sua presença se tornando um porto seguro. É isso mesmo, Gabriel. Não podemos deixar que interesses pessoais atasalem o futuro das nossas crianças. Júlia exclamou, acendendo a chama de determinação não só em Gabriel, mas também em todos os presentes. Foi como se um amuleto de coragem tivesse sido passado de mão em mão. Ouvindo o clamor da sala, Gabriel percebeu que os rostos antes tensos agora se iluminavam com esperança. As vozes se uniam em apoio, sendo cada vez mais intensas. Mas no fundo ele sabia que as palavras eram apenas o começo. Precisavam de um plano sólido e eficaz. No momento em que ele estava prestes a propor uma reunião para discutir a coleta de assinaturas para um abaixo-assinado, uma figura familiar entrou pela porta. Era Henrique, com um sorriso que parecia mais maligno do que sincero. Ele andou até o grupo, ostensivamente despreocupado. Que alegra ver tanta gente unida, disse, sua voz suave escondendo uma lâmina afiada. Mas, será que vocês não estão sendo um pouco dramáticos? O choque nas expressões de todos era evidente. Gabriel se sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Aquela presença hoje podia desmantelar tudo o que haviam construído naqueles minutos de união. Dr. Henrique, Júlia falou com firmeza, não se deixando intimidar. Acredito que a única dramática aqui é a falta de respeito que você tem demonstrado por nossas crianças. Henrique riu, como se cada palavra de Júlia fosse uma piada. Você acha que a opinião de vocês pode mudar os meus planos? Esta escola não é uma prioridade para mim. Só está aqui por conta de um contrato, nada mais. As palavras dele caíram como uma bomba. Gabriel sentiu que os joelhos quase falharam, mas respirou fundo, segurando a mão de Júlia, que o olhava com desafio. Era hora de enfrentá-lo. Os nossos filhos merecem mais do que isso. Não vamos recuar, disse Gabriel, a adrenalina subindo. Henrique, porém, não parecia intimidado. Com um leve gesto ele deixou claro que sua presença era uma ameaça, um aviso de que as coisas poderiam se complicar ainda mais. Gabriel sentiu que a batalha estava só começando e a sensação de urgência aumentava. Vamos mostrar que não estamos com medo, respondeu Júlia, segurando o olhar de Henrique. A tensão na sala era densa, como se um campo magnético de emoções tivesse sido criado. Enquanto as vozes começavam a se levantar novamente, Gabriel percebeu que não era apenas uma luta pela escola, mas uma batalha pelo que é justo. O ponto de não retorno estava se aproximando. E na mente dele, a pergunta ecoava: até onde ele e Júlia estariam dispostos a ir para proteger aqueles que amavam? Naquele momento, uma ideia perigosa lhe ocorreu. Talvez, se eles quisessem jogar sujo, ele também poderia. Mas o coração de Gabriel ainda hesitava. O que será que Henrique tinha realmente em mente? A batalha estava aquecendo, mas a verdade ainda estava oculta. Gabriel sentia o coração pulsar descompassado, cada batida ecoando como um tambor na sua mente. Ele olhou ao redor da sala. A energia estava mudando. O ambiente, antes carregado de tensão, agora vibrava com fervor. Pais se levantavam, um a um, sentindo-se empoderados pelas palavras de Júlia e pela força dessa união inesperada. Precisamos agir agora. Um abaixo-assinado é apenas o começo, disse Gabriel, sua voz trovejava. Vamos criar um comitê, organizar protestos, fazer barulho. A voz do povo não pode ser ignorada. Alguns pais começaram a murmurá-lo em concordância. Outros pareciam hesitar. Mas a determinação de Júlia era contagiante. Ela se virou e, com um olhar decidido, declarou: vamos entrar em contato com a mídia. Se Henrique acha que pode nos silenciar, ele que se prepare. E a sala explodiu em aplausos. Henrique, por sua vez, observava tudo da porta com uma expressão quase divertida. Um sorriso irônico se formou em seu rosto. Ele parecia confortável, mas Gabriel percebeu que havia algo sombrio naquela confiança. Era como se Henrique estivesse jogando com algumas cartas na manga,
e isso deixou um frio na espinha de Gabriel. O grupo estava em alta, mas a presença de Henrique era uma sombra que não podia ser ignorada. Enquanto a reunião prosseguia, a mente de Gabriel girava. Todo o apoio que recebiam era lindo, mas como lutar contra um homem tão poderoso, que claramente tinha recursos para manobrar a seu favor? Ele sabia que não podiam se deixar levar pelas emoções. A estratégia era essencial. Com uma ideia repentina, Gabriel levantou a mão. E se alguém de nós tentasse se aproximar de Henrique? Saber o que ele sabe, fazer com que se sinta despreocupado, quanto mais desarmado, melhor. O silêncio que se instaurou era pesado. Alguns pais olhavam para Júlia, outros para Gabriel, mas ninguém se manifestava imediatamente. Após um momento que pareceu uma eternidade, Júlia se adiantou. Eu me ofereço. Posso fingir que estou interessada na proposta dele. Assim posso descobrir mais sobre os planos dele. A coragem dela impressionava, e a sala respondeu com murmúrios de surpresa. Gabriel hesitou. Mas, Júlia, isso é perigoso. E se ele perceber suas intenções? Eu sei o que estou fazendo, Gabriel. Não podemos deixar que o medo nos impeça de agir. Isso poderia ser nossa única chance de virar o jogo. Ela respondeu, a paixão ardendo em seus olhos. Gabriel se sentiu dividido. Mudar os planos não era seguro, mas sentir a força da determinação de Júlia o deixava mais esperançoso. Estava claro que a verdadeira batalha estava prestes a começar. E não era apenas pelo futuro da escola, mas também pela luta interna entre o que era certo e o que o coração gritava. Só então, a porta se abriu novamente, e um garoto de cabelos desgrenhados entrou, carregando um envelope amarelado. Oi, meu pai pediu para eu trazer isso para vocês, ele disse, sem entender completamente a gravidade da situação. A sala se calou enquanto ele caminhava até o palco. Gabriel pegou o envelope e, ao abri-lo, uma onda de adrenalina tomou conta de seu corpo. No interior, estava uma carta com informações detalhadas sobre os contratos de Henrique e implicações financeiras que poderiam mudar tudo. Aquela era a prova que esperavam. Mas a visão de uma mensagem de Henrique escrita à mão, em um canto da carta, fez seu sangue ferver. O que você não sabe pode te destruir. Os olhos de Gabriel se arregalaram, e a sensação de que estavam realmente navegando em um mar de perigos cresceu. Essa revelação podia custar não apenas a luta pela escola, mas suas próprias vidas. Gabriel olhou para Júlia, e o medo misturou-se à determinação. O que aquela carta significava para eles? E, acima de tudo, quanto estavam realmente dispostos a arriscar? Enquanto a sala fervia em conversa e júbilo, a sombra de Henrique parecia mais densa do que nunca. A questão pairava no ar. Eles estavam prontos para encarar as consequências do que sabiam e talvez tudo isso fosse apenas o início de uma batalha muito maior. Gabriel mal conseguia processar a enxurrada de emoções que se aglomeravam dentro dele. O envelope ainda estava em suas mãos, e ele sentia o peso da responsabilidade tomar conta de seu ser. As palavras de Henrique ecoavam em sua mente, como um aviso sombrio. O que você não sabe pode te destruir. O que mais havia por trás daquela ameaça? O que mais estavam prestes a descobrir? A sala estava em um frenesi de discussões animadas. Pai e mãe compartilhavam ideias, planos, todos juntos, empoderados pela possibilidade de mudança. Mas Gabriel sentia como se estivesse à parte, distante, em uma bolha de silêncio. Ele olhou para Júlia, seus olhos determinados refletindo tanto peso quanto esperança. A coragem dela era contagiante, mas a sombra de Henrique era uma nuvem escura à espreita. Alguém precisa investigar isso mais a fundo, disse um pai, a voz carregada de urgência. Não podemos nos deixar enganar. Júlia virou-se para Gabriel. Precisamos de você, Gabriel. Você conhece Henrique melhor do que todos nós. Está disposto a arriscar a segurança da escola e da comunidade? Gabriel respirou fundo. O que ele poderia fazer? As palavras de Júlia o despertaram para a necessidade de uma estratégia clara. Ele não poderia apenas ser um espectador nessa luta. Ele precisava ser um líder.
Temos que reunir todas as informações sobre Henrique. Cada movimento dele, cada detalhe. Se há algo que ele não quer que saibamos, é isso que precisamos descobrir. Sim, vamos criar um grupo de investigação, gritou Júlia com seu olhar ardente. A sala se iluminou com assentimentos e sussurros, e a energia voltou a subir. Enquanto o grupo começava a se organizar, Gabriel sentiu uma inquietação em seu peito. O que mais poderia haver naquela carta? Ele não podia ignorar a sensação de que cada decisão agora seria crucial. Se Henrique tivesse realmente algo a esconder, ele não hesitaria em atacar. E se Júlia estivesse em perigo? A ideia de algo acontecer a ela o deixou frio. Ele se aproximou do garoto que trouxe a carta. "Onde você encontrou isso?" perguntou Gabriel, fixando o olhar no menino. "Meu pai disse que encontrou entre algumas coisas antigas que estavam guardadas. Precisava que você visse isso", respondeu o menino confuso. "Mas ele me disse que tinha algo a ver com a escola." Isso era claro. Alguém estava trazendo à tona o que Henrique tentava enterrar. O que mais eles teriam? Gabriel sentiu um brilho de esperança. Seria uma chance. "Então, vamos reunir tudo o que sabemos e planejar uma busca. Júlia, você tem acesso a contatos na mídia, certo? Vamos usar isso a nosso favor", pediu Gabriel. Júlia assentiu com determinação. Enquanto discutiam os próximos passos, a tensão na sala continuava a aumentar. O que estavam prestes a fazer poderia mexer com uma força que ainda não compreendiam. Enquanto analisavam a carta, perceberam que a ideia de se unir e agir estava realmente tomando forma. Mas logo, o clima de excitação ficou ameaçado quando o som de um carro parando abruptamente do lado de fora cortou a conversa. As vozes passaram a ser sussurros nervosos. Gabriel se virou para a janela. O coração bateu mais forte ao ver um carro preto luxuoso estacionado em frente à escola. "É Henrique", sussurrou alguém, e um calafrio percorreu a sala. Gabriel teve certeza de que o jogo estava mudando mais uma vez. A presença de Henrique significava que a pressão estava aumentando, e a luta estava prestes a se intensificar ainda mais. Ele olhou para Júlia. A determinação em seus olhos estava prestes a ser testada. "O que ele quer aqui?" Gabriel murmurou, aterrorizado com a possibilidade. E então, na sala repleta de trepidações, uma nova pergunta surgiu. Eles estavam prontos para lidar com o que Henrique tinha a oferecer? O silêncio na sala se tornou palpável. Os olhares todos se voltaram para Gabriel, que sentia o peso de um olhar coletivo, como se toda a responsabilidade estivesse em seus ombros. Ele desviou o olhar de Júlia e voltou sua atenção para a janela. O carro preto agora parecia um monstro em espera, prestes a engolir tudo ao seu redor. "Precisamos sair daqui", disse um dos pais, quebrando a tensão. Mas Gabriel não estava certo se ir embora era a solução certa. O que Henrique queria? Era um aviso? Uma ameaça? "Gabriel, o que você está pensando?" Júlia estava mais próxima agora, sua voz um sussurro apressado. Ele podia ver a preocupação no seu olhar, e isso o fez hesitar ainda mais. "O que quer que estejamos fazendo, precisamos ser rápidos. Não podemos dar a ele a chance de nos desestabilizar", respondeu Gabriel, a mente a toda velocidade. Ele respirou fundo, e com as mãos firmes sobre a mesa disse: "Júlia, você e os outros precisam se preparar. Vou confrontá-lo." As palavras saíram de sua boca antes que ele pudesse pensar. A ideia de enfrentar Henrique o envolvia em um misto de medo e adrenalina. As vozes atrasadas incomodaram sua mente, mas algo dentro dele cravou-se como uma certeza. Era a hora. A sala se encheu de murmúrios e vozes nervosas, mas ele manteve o olhar fixo. "Vamos lá. Se tenho que fazer isso, que seja de uma vez. O segredo de Henrique pode ser mais perigoso do que imaginamos, e precisamos saber do que se trata antes que ele faça algo." Júlia o encarou, um brilho de determinação nos olhos. "Eu vou com você." "Não." O tom foi firme. "É melhor que você fique aqui e cuide do grupo. Pode ser perigoso. Vou precisar de alguém aqui para monitorar a situação." O grupo olhava em expectativa.
A confusão nas expressões demonstrava a luta entre a necessidade de proteção e a ansiedade da descoberta. Mas ele sabia que ser corajoso não significava não sentir medo. Saindo da sala, Gabriel se esforçou para se manter firme. O corredor estava deserto. As luzes fluorescentes piscavam levemente, e cada passo ressoava no chão. Ele chegou até o carro estacionado, parando bem na frente dele. As portas estavam fechadas, mas o vidro escurecido parecia esconder mais do que apenas o interior. Ele bateu na janela, e Henrique apareceu atrás do vidro, o rosto impassível e seus olhos como faróis que iluminavam a escuridão. Henrique sorriu, mas não havia calor nem gentileza no gesto. Era um sorriso calculado. Gabriel, começou Henrique, a voz suave, mas cortante como uma lâmina. O que o traz aqui? Eu pensava que você estava ocupado com seus projetos. A frustração subiu no peito de Gabriel. Não estou aqui para brincadeiras, Henrique. O que você está escondendo? Aquela carta. As pessoas têm direito de saber. Henrique abriu a porta lentamente, saindo do veículo com calma, como se cada movimento fosse ensaiado. Você sabe, disse ele balançando a cabeça. O que você não sabe pode te destruir, e aqueles que você ama. As palavras foram como um soco no estômago. O que Henrique realmente sabia? Qual era o risco que pairava sobre a comunidade? A expressão de Henrique era firme, mas havia algo mais. Um brilho de algum tipo de emoção que Gabriel não conseguia decifrar. Sei que você está preocupado com Júlia e os outros, mas precisa entender que existem coisas maiores em jogo. Eu posso ajudar você a ver isso. Com essas palavras, Gabriel sentiu um par de mãos em seu ombro. Era outro aluno, sua expressão assustada. Gabriel, você precisa voltar. Eles estão vindo. O coração de Gabriel disparou. Quem estava vindo? O perigo estava mais próximo do que ele imaginava. Ele olhou para Henrique, que agora ria levemente, como se estivesse se divertindo com a situação. O verdadeiro jogo estava apenas começando. O que você vai fazer agora, Gabriel? Perguntou Henrique. O desafio nas palavras ecoando na mente do garoto. A escolha entre avançar ou recuar se tornava mais difícil a cada instante. E no fundo, uma questão assombrava sua mente. Até onde ele estaria disposto a ir para proteger aqueles que amava? Gabriel sentiu a adrenalina correndo em suas veias, enquanto olhava para Henrique, que agora parecia mais um jogador em um tabuleiro do que um adversário real. O riso venenoso de Henrique ecoava em sua mente como um eco distante, reverberando sua insegurança. Eles estão vindo. As palavras do colega o atingiram como uma flecha, trazendo à superfície um medley de sentimentos conflitantes. A angústia de não saber o que realmente estava acontecendo era quase insuportável. Por que você está rindo, Henrique? O que está acontecendo? O tom de Gabriel era uma mistura de desespero e desafio, um reflexo da luta interna que ele travava. Henrique afastou-se lentamente, engrossando o ar de mistério ao seu redor. Você acha que pode confrontar tudo isso sozinho, Gabriel? Há forças que você ainda não conhece. Aqui não é simples como você imagina. No fundo, Gabriel sabia que as palavras dele carregavam uma verdade dolorosa. Ele queria acreditar que poderia proteger Júlia e os outros, que podia suportar o peso nas suas costas, mas a dúvida o consumia. Se você está sendo sincero, então me diga. O que quer que esses eles sejam? Os olhos de Henrique brilharam. Você quer saber? Então que seja. Eles não são apenas pessoas qualquer. Sabe aquele grupo que você escutou falar? Aquele que movimenta tudo nas sombras? Eles estão mais perto do que você pensa, e as consequências da sua curiosidade podem ser desastrosas. Gabriel sentiu um frio na espinha. O que Henrique estava sugerindo? Que as ameaças estavam muito mais próximas do que imaginava? E você? Qual é o seu papel nesse jogo, Henrique? Eu sou apenas o mensageiro. A expressão de Henrique mudou, como se uma máscara tivesse caído. Mas a escolha está nas suas mãos.
Você pode ignorar ou se preparar para a tempestade que está chegando. O aluno que estava ao lado de Gabriel, ainda ofegante, gritou: Gabriel, vamos, precisamos ir. Eles podem chegar a qualquer momento. As palavras soaram como um tambor, batendo forte em sua consciência. Ele olhou para Henrique mais uma vez, tentando absorver a gravidade da situação. Gabriel, você terá que decidir se quer ser um espectador ou um jogador. Mas cuidado, ser um jogador vem com um preço. Henrique fez uma pausa, observando a hesitação e o peso nas decisões que Gabriel tinha que fazer. Um novo medo surgia em sua mente. Ele não tinha garantia de que suas escolhas não trariam consequências ainda piores. Mas também não poderia se permitir ser paralisado pela dúvida. Com um olhar resoluto, Gabriel se virou para o colega. Vamos, precisamos avisar os outros. Não podemos deixar que isso se espalhe ainda mais. Uma nova determinação queimava dentro dele. Ele precisava proteger os que amava e enfrentar o que estava por vir. Enquanto se afastavam do local, ele escutou Henrique chamando, sua voz uma mistura de escárnio e preocupação. Lembre-se, Gabriel, o que você não sabe pode te destruir. No caminho de volta à sala, seu coração pulsava como nunca. Um eco de incertezas e emoções. Havia um peso colossal sobre seus ombros, e o futuro parecia mais obscuro do que nunca. Mas ao mesmo tempo, uma centelha de esperança reluzia. Quando entraram novamente, os olhares estavam fixos neles, e cada sorriso se dissipou em um pressentimento. Gabriel sentia que o tempo estava se esgotando, como areia entre os dedos. Temos que nos preparar, disse ele, sua voz firme, mas com um leve tremor. O que quer que esteja por vir, precisamos estar prontos para enfrentar. E ao olhar para Júlia, viu que a preocupação também se refletia em seus olhos. O que Henrique queria deles? O que ele realmente sabia? O vento já começava a soprar mais forte, e eles precisavam se unir antes que tudo se desmoronasse. Enquanto falava, a porta se abriu abruptamente. Um grupo de pessoas entrou na sala, suas expressões graves. A atmosfera ficou tão tensa que era quase palpável. O que eles queriam? O que estavam ali para anunciar? Uma voz firme interrompeu seus pensamentos. Precisamos falar sobre o que está acontecendo. É uma questão de vida ou morte. As palavras flutuaram no ar, pesadas e sombrias, trazendo um novo desafio à luz. O jogo estava longe de terminar, e a verdade estava prestes a ser revelada. O grupo que invadiu a sala tinha um semblante sério, quase sombrio. Os rostos familiares de alguns colegas se transformaram em máscaras de preocupação, como se pudessem sentir a mortalidade pairando no ar. Gabriel sentiu o impacto das palavras da mulher à frente. Uma professora que sempre tinha sido rígida, mas que agora parecia vulnerável, balançando delicadamente entre a firmeza e o medo. Estamos todos em perigo, ela continuou, seus olhos buscando cada um da turma. Vocês ouviram boatos, coisas que circulam entre os corredores. Aquela seita, que está se espalhando como fogo em palha seca, está realmente em movimento. As vozes de murmúrios começaram a ecoar pela sala. O que ela queria dizer com isso? Gabriel trocou olhares com Júlia, que parecia presa entre o choque e a dúvida. O que mais estavam escondendo? Mas como? Como sabemos que é verdade? Questionou um aluno, sua voz trêmula, enquanto seu olhar se deslocava entre a professora e seus colegas. Eu vi, disse ela com firmeza. Recebi uma mensagem de um ex-aluno, alguém que se envolveu com eles. Ele disse que eles têm planos que não envolvem apenas manipulação. Eles querem controle absoluto, e isso envolve todos nós. A mão de Júlia procurou a de Gabriel, um gesto pequeno, mas que se transformou em suporte em meio ao turbilhão que se formava. Gabriel, interrompeu um colega, sua voz estrondando. Você se meteu em algo que pode nos afetar. Aquele Henrique, não podemos confiar nele. Você precisa saber a verdade antes que seja tarde demais. O coração de Gabriel pesou ao ouvir o nome de Henrique. Era como se uma sombra se instalasse em sua mente. Ele se lembrou da conversa, do desafio e das advertências.
Havia algo de profundo e cruel na escolha que agora lhe era imposta. E o que devemos fazer, professora? Ele se impôs, tentando ignorar a ansiedade crescendo dentro de si. Como podemos nos proteger? O que eles querem de nós? Os olhos da professora brilharam com lágrimas, mas ela se manteve firme. Precisamos nos unir. Encontrar um modo de nos proteger e entender os planos deles. Se eles querem controle, nós precisamos de informação e estratégia. Começaremos uma reunião na próxima quinta-feira, e espero que todos vocês estejam lá. A tensão na sala estava palpável, e por um momento ninguém se movia. Todo mundo parecia congelado, absorvendo a gravidade da conversa. Gabriel sentia o peso da responsabilidade crescendo sobre seus ombros. Queria gritar, dizer que havia outras coisas em jogo, que sua vida não era só sobre se defender de uma seita ou de uma ameaça. Mas isso parecia insignificante diante daquelas circunstâncias. E se estivermos cometendo um erro? Sussurrou Júlia, sua voz tremendo. E se estiverem certos sobre Henrique? Ele pode estar em perigo também? Essas palavras a solidão o fizeram viajar em seus pensamentos, o confronto dentro de si entre seguir seu instinto protetor e enfrentar o que viria. Enquanto tentava reunir as ideias, a professora interrompeu seus devaneios. Eu sei que tudo isso é assustador, mas lembrem-se, não podemos perder a esperança. Sempre haverá uma luz mesmo em meio à escuridão. Os murmúrios recomeçaram, e o tom da sala manteve-se em suspense. Gabriel olhou para Júlia, e ela parecia fragilizada, mas determinada. O desejo de proteger seus colegas e a batalha interna que travava para defender aqueles que amava se tornava a única certeza. E então, sem aviso, a porta se abriu novamente. A figura de Henrique entrou. Sua expressão era de provocação, enquanto uma onda de murmúrios percorria a sala. Ouvi tudo. Vocês realmente acham que podem se esconder da verdade? A voz dele tinha uma cadência que misturava ironia com um toque de ameaça. O que Henrique tinha a dizer poderia mudar tudo, e a tensão subiu a um novo nível. O jogo tinha apenas começado, e a verdadeira batalha estava prestes a ser revelada. O ar estava pesado e tenso assim que Gabriel encarou Henrique. Ele sabia que aquele homem tinha cartas escondidas nas mangas, mas não podia deixar que o medo o dominasse. Ele olhou para Júlia, que parecia um pouco hesitante, seu olhar dançando entre o CEO e a situação instável. Você não veio aqui apenas para ouvir o que temos a dizer. Veio para nos intimidar, não é? Disse Gabriel, forçando a voz a não vacilar, enquanto a sala observava em silêncio cada movimento. Henrique sorriu. Um meio sorriso como quem tem um truque na manga. Intimidar? Não. Estou aqui para esclarecer, Gabriel. Você está cavando uma cova para si e para os outros. E se não parar, pode ser tarde demais. O grupo de alunos e pais olhou para Henrique com um misto de medo e desafio. Eles não estavam dispostos a se deixar dominar. Gabriel, respirando fundo, decidiu que não podia se deixar abalar. Era hora de agir. Esse jogo de poder tem que acabar, Henrique. As crianças merecem um futuro. E você sabe disso melhor do que ninguém. Não importa quão forte você pense que é, nós não vamos recuar. Estamos aqui para lutar. As palavras saíram como um grito de determinação, ecoando na sala. Henrique apenas balançou a cabeça, como se divertisse com a coragem quase ingênua de Gabriel. Lutar é fácil, meu jovem. O difícil é escolher os aliados certos. O olhar dele percorreu rapidamente os rostos dos alunos e dos pais. E quem você considera aliados certos? Aqueles que só olham para o próprio interesse? Júlia interveio, sua voz firme, como uma barreira contra as palavras venenosas de Henrique. Ele a encarou, e a conexão entre os dois era quase eletrizante. Gabriel sentiu a força que emanava dela, líquida e poderosa, e percebeu que a união deles transcendia qualquer medo imposto por Henrique. Ele também não estava sozinho. Nosso objetivo aqui é proteger as crianças e essa escola. Você não vai nos desviar do caminho, gritou um pai da plateia, e logo uma onda de apoio se espalhou,
com aplausos que ecoaram pelas paredes desgastadas da sala. Henrique observou a cena, aparentemente divertido, mas com um olhar que indicava que o jogo ainda estava longe de terminar. Muito bem, então. Se é assim que querem jogar, eu respeito isso. Mas lembre-se, todos têm algo a perder. E no fim, vocês verão, a verdade pode ser dolorosa. E com um gesto teatral ele se virou, saindo da sala e deixando um rastro de incerteza no ar. Gabriel sentiu um misto de alívio e angústia ao ver Henrique sair. Era um sinal de que a batalha estava longe de acabar. Mas ali, naquele momento, algo havia mudado. A força da comunidade estava em evidência, e o sentimento de união era palpável. Precisamos ser ágeis e astutos, disse Gabriel, voltando-se para o grupo. Henrique não vai esperar para que algo aconteça. Precisamos de um plano claro, e precisamos agir rápido. Os rostos antes apreensivos, agora estavam marcados pela determinação. Eles se reuniram, trocando ideias, estabelecendo uma estratégia para a próxima reunião com a mídia. Júlia se destacou, liderando e motivando todos a se unirem pela causa. Sabemos que o que estamos fazendo não é apenas por nós, mas por cada criança que pisa nessa escola, ela disse, e cada palavra dela ressoava com a força de um coração em chamas. Com novas ideias em mente, começaram a preparar faixas, organizar discursos e articular encontros com jornalistas. A onda de esperança os levava, um elan contagiante. Dias se passaram, e cada movimentação trazia a equipe mais unida. Eles estavam ali, lado a lado, mesmo diante das ameaças. Mas, em meio à luz da esperança, Gabriel não podia ignorar os gigantescos abismos que se formavam à sua volta. E a constante lembrança do aviso de Henrique o perseguiu como uma sombra. No dia do protesto, o sol brilhava vivamente. Gabriel e Júlia fizeram um discurso que ecoou como um mantra, repleto de paixão e determinação. Enquanto falavam, lágrimas de alegria e coragem escorriam pelas faces dos atentos ouvintes. A comunidade estava vibrando e, ao final daquela primeira manifestação, uma sensação de vitória permeava o ar. Mas a batalha não chegara ao fim. Ao som de aplausos, uma nova mensagem chegou até Gabriel, de repente no celular. Eu tenho algo que você precisa saber. Se encontrar-se em apuros, procure pela verdade em quem se diz aliado. As palavras ficaram vibrantes diante de seus olhos, secando a alegria rapidamente. Ele olhou para Júlia, preocupações assombrando seu rosto. A luta estava fazendo despertar mais segredos do que jamais imaginara. Precisamos descobrir mais sobre esse grupo que está agindo nas sombras. Eles podem ser a chave de toda a situação, e precisamos estar prontos para tudo, Gabriel falou, instintivamente sentindo o peso delas nas palavras. A determinação era nova e fresca, mas quando se voltaram para o horizonte, sabiam que novos desafios os aguardavam. O que mais o futuro reservava estava além do que podiam ver, e com isso em mente, Gabriel tomou a mão de Júlia, determinado a enfrentar o que viesse. Sejamos inteligentes, unidos e perdidos, mas, por favor, não deixemos de lutar. O amor pelas nossas crianças e pelo futuro é o que nos faz impossíveis de serem vencidos. Ao olhar em seus olhos, Gabriel viu não apenas uma mulher forte, mas um reflexo de esperança. Com um abraço apertado, os dois se prepararam. Eles não estavam sozinhos e as cartas eram mais do que apenas peças em um jogo. Eram destinos, vidas e a verdade que lutavam para proteger. Era hora de descobrir o que realmente significava ter coragem. E mais importante, o que era a verdadeira força da união. Sabendo que a batalha ainda não havia terminado, eles avançaram para o desconhecido, com o amor e a esperança como as armas mais poderosas que tinham. E agora, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e garantir que essa mensagem chegue a mais pessoas que precisam ouvir. Comente suas reações e teorias
sobre esse final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Verdadeiros fãs de histórias emocionais sabem que apoiar o canal através dessas ações é fundamental.